Alô Piracicaba, alô região metropolitana, estamos chegando, estamos de volta, começa agora mais um Ativa no Ar na tela da nossa TV Ativa. Hoje recebendo aqui o advogado criminalista e civil, o doutor Luiz Henrique Ferraz de Campos, que vai conversar com a gente sobre assuntos diversos, principalmente a questão da violência contra a mulher que tem se repetido em Piracicaba, e nos últimos dias estivemos aí divulgando o assassinato cruel daquela senhora próxima a uma escola, assassinato cometido próximo a uma escola no bairro do São Dimas. O ex-marido que entrou no carro, desferiu ali mais de 5 facadas, foram 6 facadas nessa senhora, nessa mulher de 41 anos de idade, que estava já se separando desse homem, um casamento de 21 anos, ele não aceitou a separação, fez ameaças, havia já uma medida protetiva a favor dela, mas não adiantou nada, ela veio a falecer vítima de um terrível assassinato. E depois desse caso, tivemos mais violências contra a mulher em Piracicaba, mais agressões de maridos e de ex-maridos, é um negócio realmente inacreditável. O Anderson dos Santos Andrade, esse cidadão aí, esse indivíduo de 39 anos, ele foi preso no Rio de Janeiro, acusado de matar a Carolina Dini Jorge, de 41 anos. A prisão aconteceu na quarta-feira, ele foi localizado no Rio de Janeiro, na comunidade da Penha, uma operação conjunta entre as polícias civis de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Você está vendo ele no momento da prisão, ele buscava ali passaportes, documentos falsos, né, para poder deixar o país, e evidentemente que tinha também dinheiro, tinha sacado uma grande quantia de dinheiro logo depois do assassinato. Enfim, situação difícil, triste, as imagens são essas, a chegada dele depois em Piracicaba, ele está preso, a prisão é justa, mas não devolve a vida da Carolina. É muito triste essa situação toda para a família e principalmente para os 2 filhos do casal, um de 18 e uma menina de 10 anos de idade. A menina de 10 anos de idade que iria ver a mãe, né? Iria abraçar a mãe naquela tarde, porque ela foi até a escola para buscar a filha, mas não deu tempo, porque o homem, o ex, de maneira abrupta, impediu que ela pudesse sair do carro e dentro do veículo ele a matou. Dr. Luiz Henrique Ferraz de Campos, a gente percebe nesse caso, primeiro, uma situação que se comprova, quando a pessoa quer matar, ameaça, ela realmente cumpre aquilo que ela está ameaçando, que ela está prometendo. E nesse caso também, a gente percebe que a Lei Maria da Penha, que é a medida protetiva, ela nem sempre resolve, se não tiver um acompanhamento de outros cuidados junto com essa determinação judicial, não é verdade? Boa noite, prazer tê-lo aqui com a gente. Boa noite, é uma honra estar aqui, meu grande amigo e irmão Éder, um abraço para os seus familiares e que Deus sempre proteja vocês. Olha, Éder, aí é o seguinte, em primeiro lugar, eu queria externar os meus sentimentos à família dessa mulher que foi cruelmente e injustamente assassinada. E também foi uma situação que eu cheguei até a chorar. E parece que essa questão do feminicídio cresceu em Piracicaba. Então, o que realmente acontece? Essa Lei Maria da Penha, ela é uma proteção, entre aspas. Vou explicar por quê. Eu penso que um papel não protege ninguém, ainda mais tratando de uma pessoa tão cruel e fria como o seu marido. Inclusive, depois de preso, ameaçou o delegado, os policiais, e quando sair da cadeia, ameaçou matar a própria família.
Então, o que se esperar de um cidadão desse? Então, a lei Maria da Penha, ela deveria ter, que nem os nossos ministros do Tribunal de Justiça, os nossos senadores, os nossos deputados, não uma proteção só baseada em um papel assinado por um juiz, mas uma proteção presencial, ou uma proteção pela uma arma. Não fala de uma arma de fogo, falo como exemplo, como em países mais desenvolvidos, temos o tamanho, só vou dar um exemplo, o tamanho de uma caneta dessa, você aperta um gatilhinho, sai gás. Se ela tem um gás, você se defende com gás. Quem já teve barco, teve ar, tem uma outra arma, para você, quando você está perdido, você atira para cima, pedindo socorro. Você pode atirar na pessoa também como socorro. E outras armas que tem aí, certo? E como os nossos ministros têm os seus defensores, têm a sua turma que os defende, né? Essas pessoas, nesses casos graves, deveriam ser muito mais protegidos do que por um simples papel. Realmente é muito triste, né, a gente reconhecer que, embora a lei seja uma lei importante, ela não resolve realmente todos os problemas e nem intimida a pessoa da maneira com que achamos um dia que pudesse intimidar. Realmente. E os casos acabam sendo trágicos. Agora, nessa situação, me parece que a premeditação do crime é algo que vai pesar agora numa condenação que será feita para esse cidadão, né? Com certeza, nenhum crime é igual ao outro, né? Esse crime foi premeditado porque um dia depois seria a audiência do divórcio. E há 2 dias tinha saído uma sentença para ele que ele não podia mais a visitação à filha. Então ele ele já tinha vários antecedentes de agressões, não só contra a esposa, contra o filho também, que é muito comum, o filho protege a mãe. Então, e contra outras pessoas que não vou citar também, mas contra a própria sociedade de Piracicabana. E ele era faixa preta de jiu-jitsu. Então já era uma pessoa que deveria ser calma pelo próprio. Se levasse no esporte, mas ele levava pela violência. Então, eu acredito que na própria lei deveria ter uma interpretação que, em casos graves, teria que ter uma proteção, uma medida protetiva de segurança. Lógico, a polícia não tem contingente para ficar 24 horas, né, protegendo uma pessoa. Mas, então, que se crie agenda, uma outra forma. Como eu citei alguns exemplos. Até de designar uma arma para ela. Porque pelo o que passa na televisão, se ela tivesse armada, ela conseguiria dar um tiro nele, porque ela estava fechando a porta. E talvez não tivesse ocorrido essa tragédia, né? Inclusive, nós tivemos várias opiniões de vários ouvintes, telespectadores. Teve gente que até citou a ideia, né, de repente, nós estamos numa era da informática, da tecnologia, aumentando cada vez mais os seus tentáculos na sociedade tradicional, antiga. Hoje a modernidade tecnológica é muito rápida na sua transformação, não é? Por que não colocar um chip nesse cara, através até de uma tornozeleira eletrônica? Porque a partir do momento que o cidadão faz uma ameaça, tem histórico de agressões e depois começa a ameaçar a ex. Deveria-se poder colocar num cara como esse
uma tornozeleira eletrônica, algum bracelete eletrônico, alguma coisa que pudesse demarcar ali o trajeto dele diante da sua ex, né? Ver se ele realmente está chegando próximo dela ou não. Foram várias ideias desse tipo que nós ouvimos nos últimos dias e realmente seria legal se desse para fazer isso, né? Eu não sei como é que seria esse monitoramento. Da mesma forma que nós temos falta de contingente na polícia, existem também dificuldades para se monitorar isso, talvez. Mas é uma ideia, né? Seria uma ideia. Inclusive uma ideia muito interessante, como eu falei, é uma ideia protetiva também. Tanto que se ele foi filmado, todo o crime foi filmado por câmeras. Se ele tivesse com esse monitoramento, a polícia já estaria sabendo que estaria lá há muito tempo e poderia salvar uma vida. E existem outras ideias também, como eu falei, existem essa ideia. Então, a Lei Maria da Penha, ela é boa até um certo ponto. Depois eu acho que ela é um pouco falha. Mas eu queria parabenizar o trabalho da delegada de polícia de Piracicaba, de toda a polícia do Rio de Janeiro, que foi excelente. Mas, infelizmente, depois que a pessoa morreu, de nada adianta fazer, né? O que nós podemos é mudar a lei, complementar essa Lei Maria da Penha, né? E aquilo que eu penso, né? Numa briga de marido e mulher, ajude sempre a mulher. Que acaba sobrando mais para ela, é a mais vítima, geralmente, da situação, obviamente, né? Com certeza. É aquela que é mais frágil. Numa briga física, numa disputa física, acaba levando a pior, né? Apesar que, sem nenhuma ironia, e por ser advogado, tem casos que a mulher bate no marido. Mas é muito percentual, bem menor e são exceções à regra, né? São exceções à regra. Não, tem mulher muito forte aí, viu? Tem mulher aqui, quem é da área, tem mulher que bate bastante. Mas o marido, às vezes, merece, viu? Às vezes o cara apronta demais, né? Às vezes o cara apronta. O doutor Luiz Henrique Ferraz de Campos aqui com a gente. O que chama atenção é justamente essa questão de que a premeditação foi terrível, porque às vezes numa discussão um pega o copo, joga contra o outro, o que é injustificável, mas é uma coisa mais comum. Às vezes o emocional, aquele tapa que você nunca daria, de repente um dos dois lados, tanto a mulher quanto o homem, acaba escapando alguma agressão física. Agora, planejar do jeito que foi planejado, né? Tem imagens daí dele escondido ali atrás de uma árvore, observando a mulher, se ela ia chegar, se ela não ia, qual era o carro. Ela estava no carro de um amigo, né? É uma raiva. O amigo sempre foi com ela nesses dias para buscar a filha. Nesse dia ele não pôde ir, ela foi sozinha. Quer dizer, ele aproveitou a oportunidade e... Eu acabo repetindo. E foi, né? Você vê que ela já tinha, além da lei, ela já tinha um segurança que não era dado pelo Estado. Mas o Estado para juízes, que eu falo, para juízes, ministros, senadores, aí, o Estado aí tem a disponibilidade. Exatamente. Agora, uma cidadã, uma mulher frágil, amparada por uma lei, com uma medida protetiva, não tem nada? E eu também queria aqui cumprimentar a Polícia Civil de Piracicaba, que foi realmente muito competente. Eu dizia aqui, nessa semana, não sei qual programa, eu falei que em breve, com certeza, a polícia ia colocar as mãos nele. E colocou mesmo, né? Você vê a situação que ele foi pego, tranquilamente, procurava ali fazer documentos falsos para fugir talvez do Brasil, ia tentar passaporte, tentar documentação falsa, a polícia chegou na hora e fez ali o fecho. Parece que ele quis reagir, né? Como você disse, ele quis crescer na área ainda, dar uma de valentão, né? Ele avançou em cima do delegado, tentou tirar o revólver do investigador,
e friamente falou que mataria de novo, que faria tudo de novo, e depois, regressando a Piracicaba, para o seu cunhado, falou que vai matar, saindo da cadeia, tendo em vista, vou acrescentar, o nosso código ser de 1940, está totalmente desatualizado, não tem prisão, a nossa prisão a prisão máxima são 30 anos, a pena máxima são 30 anos, mas não chega a ninguém cumprir 30 anos, que tem mesmo em crime de outros tem o bom comportamento, acaba saindo antes. E talvez, se tivéssemos prisão perpétua ou pena de morte, isso não teria ocorrido. Uma pergunta que eu te faço agora, não para o advogado, mas para o ser humano, Luiz Henrique Ferraz de Campos. Você acha que esse cara, quando sair da cadeia, do jeito que ele é hoje, do jeito que ele afirma que faria tudo de novo, diz que falou que mataria de novo mais 10 vezes, se fosse preciso, né? Você acha que um dia esse cara, quando sair da cadeia, um dia ele vai conseguir ser uma boa pessoa? Vai querer não matar mais, se arrepender do que fez? Eu acho que basta olhar para a fisionomia de uma pessoa dessa, ele é marrento, é cruel, é o diabo em pessoa. É irreversível. Ele já até premeditou a sua própria saída da cadeia. E ele está bem orientado que não ficará muito tempo na cadeia. Ou acaba fugindo, ou acaba usando das brechas da lei, de bom comportamento, ou acaba morrendo na própria cadeia. Porque uma pessoa assim também, uma pessoa com a sua personalidade, pode morrer na própria cadeia em briga com outros presidiários. Doutor Luiz Henrique, o senhor falou do Código Penal brasileiro antiguíssimo. Não valeria a pena voltar a discutir no Brasil, pelo menos, a prisão perpétua? Eu acho que em certos tipos de crime, que nem esse, crime de feminicídio, ou em estupro seguido de morte, né? E tantos outros crimes com requintes de crueldade, eu acho que não só isso, em prisão perpétua e pena de morte. É que a pena de morte há uma controvérsia da injustiça que é irreversível, né? A prisão perpétua, mas mesmo assim tem países que existem a pena de morte e estão indo muito bem. Doutor Luiz Henrique Ferraz de Campos, conosco nessa edição do Ativa no Ar. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos para continuar a nossa conversa e trazer mais informações para você no instante só. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a moça... Você apertava, botar... Compadre Tales e Ponês. Show do Sertão. Domingo, às 9h30 da manhã. Show do Sertão. Aqui, na TV Ativa. Quebrei a taça. Para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Na Ótica do Flavinho, as melhores marcas com preço justo. Na Ótica do Flavinho, tem laboratório e crediário próprio. Atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site.
Muito bem, estamos de volta a mais um bloco da nossa entrevista com o Dr. Luiz Henrique Ferraz de Campos, nesse Ativa no Ar do último dia do mês de março. Hoje já é dia 31 de março de 2022. Nós estamos falando aqui da repercussão do caso terrível do assassinato daquela senhora no bairro São Dimas, vítima da violência do ex-marido, que foi preso ontem. Nós temos as imagens já que estamos mostrando para você. E a grande pergunta que as pessoas estão fazendo é até onde vai a violência, até onde vai a maldade de um ser humano, a sua perversidade, o seu desprezo total com a vida humana, né? Doutor Luiz Henrique, nós temos casos de pessoas que cometem esses tipos de crimes bárbaros e que não conseguem se reabilitar nunca. Como é que é a punição para essas pessoas que fazem crimes como esse em várias partes do mundo? São regiões do mundo diferentes na interpretação da justiça, né? De acordo com a lei de cada país. Aqui a gente perguntou agora a questão da prisão perpétua, se não dava para voltar a discutir essa possibilidade no Brasil. Nós temos países que têm já aplicações de leis severas para crimes como esse, né? Então, tem países que cada estado tem a sua própria lei, né? Eu vou citar os Estados Unidos, em que tem a pena de morte, tem a prisão perpétua. E tem países que eles não têm nem a pena de morte, nem a pena perpétua, mas eles fazem uma lobotomia. Que seria a lobotomia? Faz uma cirurgia no cérebro da pessoa. Aí essa pessoa vai ficar calma, ela não vai perder a agressividade e não vai mais ser cruel, não vai cometer mais nenhum crime. E isso só é possível passando por uma junta médica, né, e comprovando que é uma pessoa realmente que não tem irreversível, um caso irreversível de crueldade. São situações que acontecem em diversas partes do mundo. Você citou aí os Estados Unidos. E assim vai, né? Nós temos países com prisão perpétua, tem estados americanos com prisão perpétua, né? Tem pena de morte em alguns estados. O caso até dessa moça aqui do tráfico. Que está lá nas Filipinas. Está no caso de brasileira que traficou nas Filipinas, vai ficar presa lá. Lá é pena de morte para tráfico. Tem aqueles surfistas. Indonésia, na Indonésia é pena de morte também. Os surfistas. Né? E é tráfico, é um crime. Mas se for fazer uma comparação em paralelo, essa é uma pessoa muito mais cruel do que uma pessoa que fez um tráfico. Apesar que não dá para se comparar, porque são coisas subjetivas. Né? Sim, mas um assassinato, né? Muito mais frio, né? Você ter a frieza de matar alguém. Pensa bem, o amigo e amiga que está me assistindo, que está vendo aqui o doutor Luiz Henrique, que está nos assistindo, que está vendo a TV Ativa, como é que pode alguém, em sã consciência, se não for em legítima defesa é outra coisa, mas alguém em sã consciência ter o desejo e ter a capacidade de ir lá e matar uma outra pessoa, pegar uma mulher, a mãe dos seus filhos, chegar lá e fazer uma coisa... Quer dizer, é um negócio doente, né? É brutal demais, viu? Brutal demais. Era um casamento com mais do que 20 anos, né? Mais do que 20 anos. Um bairro nobre. Um bairro era um bairro nobre, né? Um bairro nobre, central, tanto que, visualizando as câmeras, tem um carro do lado, tem um tipo de uma caminhonete, uma perua do lado, assim, andando. Um SUV. SUV, mas... Um SUV do lado, na hora que começou o assassinato, esse carro foi embora. Então, o que eu penso, né, o que eu tenho percebido, minha experiência, que também os cidadãos eles estão matando hoje também
Esse caso foi muito cruel, o caso atípico. Mas às vezes por causa de uma batida de carro, de uma discussão de futebol, as pessoas estão muito irritadas, muito agressivas, né? E ninguém ajuda ninguém. Eu, em particular, pela minha própria vida, eu já ajudei muito idoso que jovem queria espancá-lo. Então, eu acho que também tem que educar as pessoas para ter uma noção mais de ajuda ao próximo. Lógico, não se expondo a risco, mas tentando sempre também acolher, ajudar, proteger. E Sim. isso eu não vejo. Fazer uma conciliação, né, acima de tudo. Doutor Luiz Henrique Ferraz de Campos, olha, tivemos esse caso bárbaro da morte da Carolina, da prisão do seu algoz, e os casos continuam acontecendo em Piracicaba. Nós temos aqui a notícia de um homem de 40 anos que foi preso em flagrante ao tentar matar a mulher a facadas. Essa tentativa de feminicídio aconteceu na rua Dona Jane Conceição, na Paulista, aqui em Piracicaba. A gente já tinha tido um outro caso lá no Algodoal e agora tivemos esse caso na Paulista. Mas não para por aí, não. Estou vendo aqui, suspeito de agredir e ameaçar ex-mulher com pedaço de galho. Pedaço de galho de árvore. O cara foi... Tremenda covardia, né? O cara foi agredir e ameaçar a mulher com um pedaço de galho de árvore. E foi preso aqui em Piracicaba. Ainda bem, a polícia tendo muito trabalho com esses débeis, né? Esses débeis violentadores, agressores, abusadores de mulheres. Esse fato aconteceu na quarta-feira. O suspeito continuou a ameaçar a vítima, mesmo após a chegada dos policiais militares. O cara está preso em flagrante, foi preso em flagrante por violência doméstica, né? Você já imaginou? Não para. É um caso atrás do outro, é impressionante. É impressionante. As pessoas parecem que estão malucas, né? Perderam o senso da dignidade, da vida, do que é certo, do que não podem fazer. Né? Os valores, né, fundamentais. E estão banalizando, né? Estão banalizando a vida. É um negócio que, olha, deixa a gente extremamente irritado. E o pior de tudo isso, né, é o exemplo. Porque é um exemplo ruim toda vez que tem uma notícia como essa. Nós aqui às vezes somos criticados na vida profissional de jornalista. Vocês só dão notícia ruim. Não é, a gente tem que dar a notícia. Só que quem está dando mau exemplo não é quem dá a notícia, é quem faz a gente ter notícia desse tipo para vir e divulgar, né? Lógico. E está cada vez o mundo, né? Vamos falar o mundo está cada vez mais violento, né? Está um absurdo, um absurdo. E ainda mais, não só, às vezes por causa de WhatsApp, de Facebook, as pessoas se sentem contrariadas a ponto de matar também. O que nos leva a isso, doutor Luiz Henrique? O que, na sua maneira de entender, poderia atenuar um pouco essa agressividade, especialmente essas agressões contra mulheres? Então, é a impunidade, em primeiro lugar a impunidade, a personalidade da pessoa, e a falta de um tratamento psíquico, né? Porque nesse caso, por exemplo, vamos dar esse caso que está em evidência, é tão simples, né? Assim, casou, não importa, 5, 10, 15, 30, não deu certo. Com a mala, vai cada um para um lugar. Ele poderia estar no Rio de Janeiro na praia, né? Com os filhos, né? Mas ele tudo premeditado, ele já tinha o green card. Sabia que ele já tinha o green card? Já tinha o green card. O filho nasceu nos Estados Unidos, o filho tinha já um irmão na Suécia. Então, tem certas, a pessoa já nasce, tem certas, já está no DNA da pessoa, é genético.
tem pessoas que não podem ser contrariadas. E quando você contraria a pessoa, tanto que todos que contrariaram ele avançou. Só que ele não podia matar o delegado, porque o delegado é mais forte que ele, né? Mas quem ele pode agredir e matar, né? Ele faz. E tem outros casos que são realmente uma tragédia, o acaso, né? Porque o homem também não sabe a força que ele tem. Às vezes aquilo que você falou, a parte emocional, né? O homem não sabe a força, ele vai dar um empurrão numa mulher, ele vai dar um tapa numa mulher, ele pode até matar a mulher com isso aí, ela pode cair, bater na cabeça, né? Mas é um caso totalmente diferente, né? De uma premeditação como essa, né? Então essa pessoa, ela tem uma doença, uma psicose irreversível. Olha, a gente está aqui com o Dr. Luiz Henrique Ferraz de Campos, são assuntos difíceis que a gente não gostaria de estar trazendo na pauta, mas são necessários. É uma discussão sobre um dos dramas da sociedade atual, que é o aumento da violência, especialmente da violência contra as nossas mulheres. Nós voltamos a seguir com mais Ativa no Ar para você. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a moça apertar, botar... Com Padre Thales e Ponês. Show do Sertão. Domingo às 9h30 da manhã. Show do Sertão. Aqui na TV Ativa. Quebrei a taça. Para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Na Ótica do Flavinho, as melhores marcas com preço justo. Na Ótica do Flavinho, tem laboratório e crediário próprio. Atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Muito bem, estamos de volta com o Dr. Luiz Henrique Ferraz de Campos, nesta edição do nosso Ativa no Ar. Eu queria trazer aqui uma informação de 2 suspeitos que foram presos hoje em operação da polícia de Piracicaba no combate à pornografia infantil. 2 pessoas presas em flagrante. Foram mandados expedidos em 4 cidades da região. Nós temos aqui as informações de que a Polícia Civil, durante a investigação da Unidade de Inteligência Policial do DEINTER 9, que é o nosso Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, do interior, 9, foi possível identificar 4 suspeitos. Eles teriam compartilhado material de conteúdo de abuso sexual infantil. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão nas cidades de Sumaré, São João da Boa Vista, Campinas e aqui em Piracicaba. Durante a operação, 2 suspeitos foram presos em flagrante, outros 2 foram detidos. As prisões aconteceram em Sumaré e São João da Boa Vista. Outros 2 suspeitos foram detidos durante a operação, mas foram liberados porque prestaram depoimento e admitiram ter baixado ali o conteúdo, mas teriam apagado em seguida. Foram apreendidos HDs, CDs, pendrives, enfim, tudo que pode ser usado para
descobrir ali as ramificações dessas ações desses rapazes, desses homens, né? Há uma máfia, né? Uma grande organização criminosa que promove a divulgação de material pornográfico infantil. Uma grande rede de pedofilia, né, doutor Luiz Henrique? A Polícia Federal tem um setor, um departamento exclusivo para cuidar dessas coisas. Né? Específico, não? Específico. É mais um problema que tem se agravado com o passar do tempo. Né? Mais uma doença também. Mais uma doença da sociedade. Porque mais uma doença. Não é preciso, né? Tem tanta... A pessoa pode ter relações com pessoas com maiores de 18 anos, com pessoas da idade dele e tal, né? Então isso aí é uma... é uma coisa que revolta muito, né? É uma... Para quem é abusado, fica um trauma irreversível para a vida toda. É verdade. É difícil recuperar, né? Difícil, é uma marca. E com grandes problemas e sequelas. Exatamente. Que coisa terrível, né? É lamentável. Olha, eu tenho um áudio aqui, eu vou ver se a produção consegue depois colocar no ar. É um áudio que fala justamente de uma ameaça que a Carolina recebeu no seu algoz. É a voz dele ameaçando essa moça. Eu vou tentar depois encaminhar para a produção, vou ver se ainda é possível, nessa edição do nosso Ativa no Ar, a gente colocar essa produção aqui para você, esse áudio para você, né? É você que está acompanhando aqui o nosso Ativa no Ar. Dr. Luiz Henrique falou a respeito da premeditação e nós também salientamos nessa entrevista a situação de você ter uma pessoa constantemente ameaçada, ter feito boletins de ocorrência, ter uma medida protetiva a favor dela, né? E de repente, mesmo assim, acontecer a tragédia que aconteceu, né? Néder, a Lei Maria da Penha é boa, a Lei Maria da Penha é ótima. O juiz, os policiais foram muito bem, mas precisamos, em certos casos, não ter apenas a proteção de um papel, e sim outras proteções, como citamos aqui, a proteção de um segurança ou uma proteção de uma proteção pelo tipo de uma internet, um circuito, um monitoramento. Entendi. Vamos ver se eu consigo soltar por aqui? Não? A produção está cuidando aí do áudio. É um áudio ameaçador. O Anderson, o assassino da Carolina, ele mandou um áudio para ela tempos atrás dizendo, vocês vão ouvir, você que não ouviu ainda, vai ver um negócio terrível, um negócio realmente assustador. Gente, nós vamos trazer para você agora a informação de que está realmente impossível, né, um acordo entre os servidores públicos de Piracicaba e a Prefeitura. A administração municipal travou as negociações, judicializou a greve, infelizmente, né? A greve é um direito de todo trabalhador e os trabalhadores, servidores municipais têm todo o direito de fazer as reivindicações que estão fazendo. A gente lamenta essa judicialização da greve feita pelo prefeito, por sua equipe. A partir das 0 hora desta sexta-feira, dia 1º de abril, os servidores públicos municipais de Piracicaba entram em greve. Nós vamos estar trazendo informações para você durante toda a programação jornalística da TV Ativa a respeito dessas situações agora que se avolumam em Piracicaba. A cidade já está enfrentando muitas dificuldades, né? São situações realmente difíceis que a gente tem noticiado aqui todos os dias e agora a greve. Mas a greve é necessária. A greve é importante porque é um direito dos trabalhadores, ela está prevista em lei e realmente a gente tem aí informações de que estão acontecendo muitas
questões até de tentar intimidar alguns setores de trabalhadores do município. Isso é muito ruim, doutor Luiz Henrique, isso é muito ruim. Nader, eu penso que foi muito o ingresso na justiça em último caso, ainda mais com pessoas que trabalham diretamente com você. Então, tem que estar sempre aberto ao diálogo. Todo mundo, todos os trabalhadores estão sem aumento há vários anos, né? Estão com salários defasados. Agora, cabe, nós temos sindicato, nós temos presidente, temos vice-presidente, temos uma administração, um prefeito. Se resolve no diálogo, vamos dialogar, né? Agora, já com medidas assim, medidas que eu penso que atrapalham e até adiam a decisão da greve, né? Sendo que os prejudicados são os cidadãos, né? Porque tem trabalhos essenciais e tem trabalhos aí que até após a pandemia, que as crianças ficaram sem escola e as escolas ficam fechadas, tem pais que têm que deixar crianças na creche para poder trabalhar, para poder ganhar dinheiro, né? E aí as creches também não estão fechadas. Então, cria toda uma dificuldade em toda a cidade. Infelizmente. Nós vamos para mais um intervalo, já voltamos com mais um bloco dessa nossa entrevista com o doutor Luiz Henrique Ferraz de Campos no Ativa no Ar desta noite de quinta-feira, um instante só. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a moça apertar, botar... Com Padre Thales e Ponês. Show do Sertão. Domingo às 9h30 da manhã. Show do Sertão. Aqui na TV Ativa. Quebrei a taça. Para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Na Ótica do Flavinho, as melhores marcas com preço justo. Na Ótica do Flavinho, tem laboratório e crediário próprio. Atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Ativa no Ar. Eu tô aqui com aquele áudio. O assassino da Carolina Wanderson, ele ligou para ela e ameaçou pelo celular. Eu acho que isso, não sei quantos dias antes do assassinato, mas a polícia ontem divulgou esse áudio. Esse áudio reforça a tese do crime premeditado, reforça a maldade desse homem, né? E reforça também a necessidade das pessoas realmente se afastarem de seres como esse, que pode ser tudo, menos um ser vivo, um ser humano. Esse cara é um demônio, como você bem disse, e até o que o delegado que participou da prisão do Rio de Janeiro ontem disse, é um cara que
tem um olhar maligno, né? Um cara marrento, mas uma pessoa realmente endemoniada. Vejam o que ele falou numa ligação para sua ex-mulher. Infelizmente, a gente vai deixar duas crianças vivendo sozinhas no mundo. Não vai ter dia, não vai ter hora, não vou avisar quando. Apenas vai acontecer. Você tomou essa decisão. Durma com ela. Não vai ter dia, não vai ter hora. Você tomou a sua decisão, durma com ela. E infelizmente, disse ele, nós vamos deixar duas crianças sozinhas no mundo. Que frieza, né? Que coisa, hein? É muito requintes de crueldade, uma ameaça muito fria. É que eu falei, é uma pessoa com uma doença irreversível de psicose para o mal e que se julga acima do bem e do mal também, né? E que não respeita nenhuma norma, nenhuma lei, nenhum juiz. Ele está acima de tudo, pode tudo. É lamentável, a gente fica cada vez mais chocado com isso. Você falou que você chorou, eu acho que não teve uma pessoa que não teve algum tipo de sensação ruim, alguma emoção quando viu aquela cena, né? Dele abrindo a porta do carro e terrível. Minha gente, o Dr. Luiz Henrique hoje conversando sobre os assuntos da polícia, e a gente hoje tem sempre uma discussão hoje em torno de custos, né? Quanto custa um deputado, quando tem um caso de corrupção em Brasília, quanto custa um deputado para o Brasil? Quanto custa um senador para o Brasil? Quanto custa um político e tal? Mas isso vem também na questão do preso. Quanto custa para o Brasil um assassino igual a esse que está lá agora, vai ficar escondidinho, preso? Vai ter café da manhã. Tem café da manhã lá? É uma refeição? Como é que é? É obrigatório 5 refeições. 5 refeições. E antes da refeição, na hora que você está no presídio, o diretor do presídio precisa experimentar aquela refeição. Para ver se é boa. Para ver se é boa. Não, e tem nutricionista, é balanceada. Balanceada, né? Tem direito a psicólogo, a dentista, direito a informática. Quanto custa um cara desse pro Estado, pro Brasil? O custo é muito alto, é um ônus muito alto, né? Agora, eu acredito que nesses casos, que tem que ser em prisão, uma prisão separada, porque ele não se colocar ele junto com outros presos, o Estado tem que preservar a vida dele, além de tudo, né? Tem que preservar a vida dele, né? Acho que é um custo de 4, 5 mil reais. Ao Estado? Mas 4, 5 mil reais ao dia? Ao mês. Ao mês. 4, 5 mil reais ao mês. E fica ali todos esses anos, né? Eu acho que vai pegar mais de 20 anos, seguramente, né? Não, e aí ele recebe o auxílio, reclusão, 5 refeições, às vezes eles vão nos hospitais e às vezes são atendidos por os melhores médicos, o melhor médico do que o pobre. E a maioria da população, 50% da população, não tem o tratamento que eles têm lá. E quando uma pessoa comete um crime desse tão bárbaro contra uma mulher, ele fica em um local especial, em uma prisão especial dentro... Porque o pedófilo fica, né? O pedófilo fica. Nesse caso, que ele uma personalidade que ele tem, se ele não ficar, ele com certeza será morto lá. Porque eles se juntam lá em 7 ou 8 e acabam matando. Antes dele ser o machão, o demônio lá, que ele acaba morrendo. Eles não toleram o pedófilo e nem o matador de mulheres, né? O matador de mulheres de forma covarde, né? Ele é um covarde, né? Um covarde, um grande covarde. E o que eu acho que
Por isso que eu defendo a pena de morte em certos crimes, não em todos, em certos crimes, em crimes com requintes, né? E crueldades, em crimes hediondos, ou a lobotomia. Porque é uma forma que fica muito mais barato para o governo. Agora, eu falei 4, 5 mil aproximadamente, agora cada caso é um caso, porque uns têm direito ao auxílio reclusão, que é maior do que a aposentadoria, de 80% da pessoa que trabalhou a vida inteira de forma honesta, de forma íntegra. Agora, cada preso tem um custo, em média, né? E que fique bem claro aqui que nós não estamos generalizando as pessoas que, por uma razão ou outra, cumprem pena. Tem muitos casos, são situações diferentes, né? Nós estamos aqui focando alguém que comete um crime bárbaro como esse, né? Que, olha, não é... assassinato é um negócio diferente, né? Tem muita gente ali que está presa por outras razões, mas assassinato é um negócio difícil. E da forma, né? Com esses requintes de crueldade, né? E tudo isso, né? Mas se a gente analisar também, tem casos de... Começou com um caso bem antigo, não sei se você do Dock Street. Dock Street, vamos relembrar esse caso. Você lembra do caso do Dock Street? O Dock Street foi um caso que ele era um playboy, né, de São Paulo. Foi na década de 70, isso? Década de 80, década de 70? Mais ou menos, década de 70, década de 80. E ele não cumpriu prisão, né? Cumpriu pouco, um ano, já saiu da prisão. Né? E aí foi criando com essa impunidade, foi criando cada vez mais coragem a esses covardes, né? A impunidade, infelizmente, é uma escola, né? É uma escola. E outros tantos casos, né? Você viu o caso da Daniela Pérez, né? Que o marido até casou novamente, que foi com tesouros, né? Teve o caso, tem casos de filha matando o pai. Então, é que eu falo, tem que canalizar, cada caso é um caso, né? Mas realmente nós estamos caminhando para um mundo que está assustador, né? Está difícil. Infelizmente, cada vez mais as coisas vão se complicando. Doutor Luiz Henrique Ferraz de Campos... Só para falar a última coisa. Pois não. Eu só queria deixar um recado, porque está acontecendo muito isso aí. Procure, além de você fazer um boletim de ocorrência, procurar o promotor, procure uma pessoa experiente para te orientar. Um advogado criminalista, ou um advogado experiente, para ele te orientar em sua proteção. O que falta, às vezes, para a pessoa é uma orientação. Porque a pessoa, quando te ameaça, ela vai agir quando você abrir a guarda. Então, se for bem orientada, ela não vai chegar a essa tragédia. Você acha que nesse caso dessa senhora, dessa moça, 41 anos, né? Moça, a Carolina, o que poderia ter sido feito, talvez, ali para atenuar esse risco que ela acabou correndo e que foi fatal? Se você observar bem o vídeo, ela quase conseguiu escapar, né? Ela fechou quase 90% da porta. Em primeiro lugar, ela nunca deveria estar, né, nesses momentos, andando sozinha. Ela deveria estar com uma companhia. Poderia ser um amigo, uma amiga, poderia estar com uma outra pessoa. Em segundo lugar, como algum tipo de arma de defesa. São duas coisas importantes. Certo? E ela também deveria estar sendo monitorada. Porque se não dá monitorando ela, automaticamente a polícia sabe onde ele está. Então, ou monitora os dois. Se não dá para monitorar os dois, se já monitorando ela, já teria também, como um contingente pequeno, mas o caso é grave, não são todos os casos, seleciona os casos mais graves, que com algumas experiências você sabe, isso que vai acontecer. Uma hora vai acontecer, né? E então,
Podia monitorar ela pelo próprio celular. O celular dela, monitorar ela, ou seria uma outra forma. Seriam algumas opções, algumas possibilidades, né? E não ficar em lugar ermo, né? Em lugar sozinha no lugar. Então não pararia o carro na frente e sim, já entraria. Lugares que tem, não lugares que não tem. Se movimentaria com rapidez. Com rapidez em lugares que tem pessoas, com mais pessoas, não em lugares assim. Então é aquilo, né? Depois que aconteceu, a gente, né, dá sugestões e tal. Mas é sempre muito importante estar bem orientado. Eu acho que foi premeditado, é uma pessoa que não é uma pessoa, é uma pessoa que tem uma certa cultura, uma certa inteligência, né? Mas ela poderia ser evitada. Dr. Luiz Henrique Ferraz de Campos, participando hoje do nosso Ativa no Ar, foi um prazer recebê-lo aqui. Vamos nos encontrar mais vezes, hein? O prazer foi meu. Vamos nos encontrar mais vezes. O prazer foi meu. Muito obrigado. Parabéns novamente pelo seu programa, pela sua equipe e por todos que nos assistem. Um grande abraço. Fique com Deus e que Deus sempre o ilumine. Igualmente, todos nós. Amanhã tem mais Ativa no Ar na tela da TV Ativa. Fique de olho nas nossas reprises também, hein? Fique com Deus. Até amanhã. Valeu!